Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje estamos no Salmo 135, estamos nessa jornada, começamos lá no Salmo 1, fomos passando salmo por salmo, versículo por versículo, aprendendo princípios e valores extraordinários do reino de Deus aplicados no nosso dia a dia, na nossa vida cristã. Então, se você quer aprender comigo, abra o seu coração, deixa Deus falar com você através do Salmo 135. Salmo 135, o texto sagrado diz: Aleluia, louvai o nome do Senhor. Louvai os servos do Senhor, e vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável, pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel, para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, ele o fez, nos céus, na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto nos homens como nas alimárias. Quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. Quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus, a Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre, a tua memória, Senhor, passará de geração em geração, pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem, e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Que lições podemos extrair desse lindo salmo? O Salmo 135, 21 versículos abençoadíssimos, né? E agora nós vamos entrar nessa jornada aprendendo com os salmos princípios e valores extraordinários. Esse salmo sucede os cânticos de romagem e abrem os cânticos chamados cânticos de aleluia. Não sabemos ao certo quem escreveu, nem mesmo quando foi escrito esse salmo, mas sabemos que o escritor garimpa o conteúdo de vários outros textos das escrituras para compor o seu poema. Cada versículo desse salmo ecoa ou é ecoado por alguma outra parte das sagradas escrituras. Esse salmo, contendo 21 versículos, pode ser dividido em 3 partes distintas, de 7 versículos cada. Primeiro, o Senhor deve ser louvado por sua bondade, como o Senhor da criação, do versículo 1 ao versículo 7. Segundo, o Senhor deve ser louvado pela sua graça, como libertador do seu povo, do versículo 8 ao versículo 14. E em terceiro lugar, o Senhor deve ser louvado pela sua unidade, como um único Deus vivo e verdadeiro, do versículo 15 ao versículo 21. 5 verdades importantes são postas nesse lindo poema da palavra de Deus, o Salmo de número 135. Então vamos ver cada um deles aqui diante do Senhor. Vamos ver juntos aqui. Em primeiro lugar, o Senhor deve ser louvado pela sua eleição soberana. É interessante que esse salmo começa e termina com aleluia. Ou seja, existem motivos eloquentes porque o povo de Deus deve bendizê-lo. 3 razões eloquentes pelos quais eu e você devemos louvar ao Senhor. Num primeiro momento, porque o Senhor é digno de receber louvor pela sua bondade.
versículo 1 ao versículo 3a, nós vemos claramente isso. O Senhor é chamado Yahvé, o nome, porque é muito superior aos outros nomes. E só é peculiar e próprio ao Deus verdadeiro. Os servos do Senhor que assistem em sua casa, os sacerdotes, os levitas no passado e toda a igreja no presente, devem louvá-lo, porque o Senhor é bom e a sua bondade é a fonte de todo o bem. Num segundo momento, vemos que o Senhor é digno de receber louvor, porque isso lhe é próprio. E é lindo isso na parte B do versículo 3. O cântico de louvor cai bem para o Senhor, que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder. Ele é merecedor de todos os elogios do seu povo. Nenhum elogio deve ser dado ao homem, toda a honra deve ser dada ao Senhor. Num terceiro momento, vemos que o Senhor é digno de receber louvor, porque ele é o autor da eleição do seu povo, no versículo 4. Aqui nós vemos que, se o primeiro motivo do louvor é o caráter de Deus, no versículo 3, o segundo motivo é o seu amor eletivo, a eleição dos seus santos. A eleição divina é o motivo de louvor do seu povo, além de eterna, livre, soberana e incondicional. Em outras palavras, é um puro ato da graça de Deus. Deus não escolheu Jacó por suas virtudes, Deuteronômio 7, 7-8, nem Israel como sua possessão e tesouro pessoal por causa dos seus méritos, Êxodo 19, versículo 5. Deus escolheu o seu povo para a salvação e para a santidade, como um testemunho fiel do seu próprio coração, 1 Pedro 2,9. É interessante que a eleição de Israel, assim como a nossa da igreja, foi uma eleição que implica mais responsabilidade do que privilégio. Segundo ponto importante aqui para nós. O Senhor deve ser louvado pelo seu poder criador. O Senhor deve ser louvado pelo seu poder criador. Do versículo 5 ao versículo 7. 3 verdades aqui são importantes. Primeiro, o Senhor é incomparavelmente grande. Os povos de perto, de longe, tinham seus deuses. Mas só o Senhor é grande, conforme diz a Bíblia. Ele não é um dentre os demais do panteão pagão. Mas ele está acima de todos os deuses com D minúsculo. E só ele, Deus, é o Deus vivo e verdadeiro. Só ele é autoexistente, imenso, infinito, eterno, imutável, onipresente, onisciente. Só ele é soberano, só ele é o único Deus verdadeiro. Num segundo momento, vemos que o Senhor é grande por sua criação, por tudo aquilo que ele criou. O Senhor criou os céus, a terra, os oceanos profundos, os mares, os mundos estelares, as galáxias distantes, o exército das estrelas, ou seja, não há limitação para o seu poder. Não há limitação para o seu poder. Num terceiro momento, vemos que o Senhor é grande por sua providência, no versículo 7. Deus não só criou, mas ele está presente e preside toda a criação. Todas as forças da natureza são parte do seu plano. E ele é capaz de usar o vento, a chuva, os relâmpagos para cumprir os seus propósitos divinos. Eles são servos, não poderes independentes, a seu próprio modo, como criam muitas religiões do Oriente Próximo. No terceiro momento, vemos que o Senhor deve ser louvado por sua soberania na história. Versículo 8 ao versículo 14. Então, lado a lado com o poder de Deus na criação, o Antigo Testamento aqui coloca o poder de Deus na história. E a história é, de fato, a história dele. E Deus fala por meio da história, né? A história, de fato, é a história de Deus, e Deus fala por meio dos eventos históricos. Isaías tinha declarado que até mesmo a Assíria era apenas a vara da indignação de Deus, lá em Isaías 10:5. E Ciro, embora não o conhecesse, era o servo do Senhor, Isaías 44:28. Esse poder soberano na história foi visto de modo preeminente, tanto no Egito quanto na saída do povo do Êxodo, através do êxodo que Israel teve, né? É interessante isso, é declarado no Salmo 135, de 8 a 9. No deserto também, Salmo 135, de 10 a 11. E na tomada da terra prometida, Salmo 135, 11 e 12.
Três fatos são importantes aqui. Em primeiro lugar, vemos que o Senhor libertou o seu povo do Egito. Então, o salmista aqui descreve as intervenções de Deus no Egito para libertar o seu povo da amarga escravidão, como uma expressão da sua graça soberana. O Senhor enviou 10 pragas para desbancar os deuses do Egito e finalizou essa demonstração de poder, ferindo de morte todos os primogênitos nas terras de Faraó, tanto de homens como de animais. Num segundo momento, vemos que o Senhor instalou o seu povo na terra prometida, do versículo 10 ao 12. Nós vemos isso claramente, ou seja, o Senhor exerceu seu juízo sobre as nações cananeias, porque o cálice da sua iniquidade já havia transbordado. O próprio Deus estabeleceu Israel no lugar dessas nações, e a ocupação da terra foi uma obra divina, é o que diz Josué, capítulos de 1 a 20. A terra foi uma dádiva em herança da parte do Senhor, Deuteronômio 4, 21. Um símbolo do poder divino na conquista da terra prometida foi a morte de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã, em Números 21, de 21 a 35. Num terceiro momento, vemos que o Senhor disciplinou o seu povo. O Senhor disciplinou o seu povo. Ou seja, o nome do Todo-Poderoso jamais cairá no esquecimento. Os deuses pagãos são passíveis de descrédito e seus nomes são apagados da história. Mas o Senhor Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, de Abraão, Isaque e Jacó, continua sendo Deus pelos séculos dos séculos, sem fim, não apenas por escolher e libertar o seu povo, mas também por discipliná-lo. É interessante. Num quarto momento, o quarto pontinho aqui que trazemos para vocês é: o Senhor deve ser louvado pela sua distinção dos ídolos inúteis. O Senhor deve ser louvado pela sua distinção dos ídolos inúteis. Ou seja, Deus é diferente dos falsos deuses, com D minúsculo, dos ídolos dos povos. Então, no primeiro momento, vemos que os ídolos dos povos são feitos pelo próprio homem. Embora prata e ouro sejam nobres metais, não passam disso. São objetos e não seres. Podem ser achados, perdidos, comprados, vendidos, mas não podem ouvir a voz do aflito, nem socorrer o necessitado. É interessante, né? A eternidade e a compaixão do Senhor estão em completa contraposição com a inoperância dos ídolos que as nações pagãs adoram. Num segundo momento, vemos que os ídolos dos povos são inúteis. Versículo 16 e 17. Os ídolos não falam, não veem, não ouvem, não agem, não respiram, são inúteis, né? Então é interessante isso. O grande deus Ra, por exemplo, deus egípcio, né? A quem tantas riquezas foram dedicadas. E hoje essa deidade não passa de um vocábulo nas palavras cruzadas. Num terceiro momento, vemos que os ídolos dos povos produzem falsas esperanças. No versículo 18, os fabricantes de ídolos e os adoradores dos ídolos tornam-se cegos espiritualmente. Eles fabricam e adoram aquilo que será um laço, um tropeço para os seus próprios pés, e são enredados no cipoal da sua própria crença vã. E em quinto e último momento, nós vemos que o Senhor deve ser louvado por todo o seu povo, do versículo 19 ao 21. Então esse é o quinto ponto: o Senhor deve ser louvado por todo o seu povo. Nós vemos aqui no final do Salmo 135 uma linda convocação para o louvor, que no começo se inicia, agora é ampliada para incluir todo Israel, bem como toda a casa de Arão, os sacerdotes, a casa de Levi, os obreiros do templo, os tementes a Deus. Aqui vemos a congregação reunida e os sacerdotes, os oficiantes, imprimindo um louvor unificado ao Senhor. No primeiro momento, vemos que todas as tribos devem bendizer ao Senhor. Fala da totalidade da nação, da casa de Israel congregando. Todas as tribos são alvos da bondade de Deus e todos devem bendizer ao Senhor, como a igreja hoje, as denominações, né, as organizações que têm os crentes devem fazer diante do Senhor. Num segundo momento, vemos que os sacerdotes e levitas devem bendizer ao Senhor.
ou seja, da casa de Arão procediam os sacerdotes, os que trabalhavam no serviço do templo, eram levitas, todos são convocados a bendizer ao Senhor, pois a familiaridade com o sagrado não pode apagar a chama do fervor, da adoração genuína. Todos aqueles que temem ao Senhor devem bendizer, louvar, adorar ao Senhor. Num terceiro momento, para finalizar, a casa onde Deus habita deve bendizer ao Senhor. Vou repetir, a casa onde Deus habita deve bendizer ao Senhor. É o que diz o versículo 21. O texto termina dizendo: desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Aleluia. Ou seja, que o Senhor seja mais bendito, onde mais abençoa, que o lugar da sua habitação ecoe os seus louvores, que o templo de santas solenidades, que é Cristo, e a cidade do grande rei, que é a igreja hoje, louve ao Senhor, seja o quartel-general dos louvores do Senhor. O louvor deve fluir de Jerusalém, e o cumprimento final disso foi a disseminação do Evangelho de Jerusalém pela Judéia, pela Samaria e então até os confins da terra. Amém? Então vamos só recapitular quais são os 5 pontinhos que nós vimos. O 5º ponto: o Senhor deve ser louvado por todo o seu povo. O 4º ponto: o Senhor deve ser louvado pela sua distinção dos ídolos inúteis. O 3º pontinho: o Senhor deve ser louvado pela sua soberania na história. O 2º pontinho: o Senhor deve ser louvado pelo seu poder criador. E em primeiro lugar, o primeiro pontinho que trouxemos para você: o Senhor deve ser louvado pela sua eleição soberana. E o título nosso é: o Senhor é digno de louvor. Tá bom? Então que Deus abençoe você através dessa linda palavra, que você se levante como alguém que bendiz ao Senhor, louva ao Senhor, adora ao Senhor, não apenas com seus lábios, mas com o seu coração, com a sua vida dedicada, consagrada, piedosa, diante do Deus Todo-Poderoso. É um lindo salmo que fala do poder da adoração, fala do perigo da idolatria, né, e da corrupção da idolatria nos corações, e nos traz à memória a importância de adorarmos como coletividade, como comunidade, como igreja, como povo de Deus, ao único Deus verdadeiro, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero mandar um abraço para a Aline Tapia, o Luiz Brusa, pai, a Selene Monteiro, os queridos que estão aqui conectados conosco. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, tua casa, tua família. Que o Senhor te abençoe desde Sião. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha com a sua paz. Aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, da nossa igreja, do nosso trabalho. Se você quiser colaborar conosco, tem todas as informações para que você faça isso aqui no link de descrição abaixo. Dá um joinha, aperta no sininho, compartilha esse vídeo com outras pessoas através do seu Store, do seu WhatsApp, Facebook, Instagram. Nós sempre estamos em 4 plataformas digitais: Instagram, Facebook, YouTube e no Spotify, a maior plataforma de áudio do mundo. Estamos lá. Nos siga lá também. Ouça, esteja conosco, ouça os nossos ensinamentos, ministrações, aulas de teologia, devocionais, pregações. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar tremendamente a sua vida. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, o amor. Você está conectado conosco. Que Deus te abençoe desde Sião. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha de paz. Um grande abração. Amém e amém.